Olá, boa noite. Vamos entrando, vamos convidando as pessoas para participar da live. Seja bem-vindo, seja bem-vinda quem está chegando. Estou chamando as pessoas, peço que você também chame as pessoas. Olá, os meninos que já chegaram. Sejam todos muito bem-vindos. Me fala se o som da minha voz tá bom, se vocês estão me vendo bem, enquanto eu vou fixar o tema da live de hoje. Sejam bem-vindas! Deixa eu anotar aqui o tema, tá, gente? Vamos chegando, vamos entrando, vamos convidando as pessoas para participar. Eu tô só chamando as pessoas. Vamos lá. Oi, pra quem já chegou, seja bem-vindo. O som da minha voz tá bom, gente? Só confirma pra mim, por favor. Boa noite, Renata. Boa noite para todos que já chegaram. Dona Ana, a Giva, a Tássia, a Edilene, Sidney, o Daniel, todos que já estão aqui comigo. Boa noite. Esqueci de alguém, gente. Desculpa que tá subindo rápido. A Jaqueline. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu diminuir o som da música enquanto vocês vão chegando. Então, pra gente lembrar, aqui embaixo, onde vocês estão me vendo, nós vamos ter então um ponto de interrogação, que é a caixinha de perguntas, que vocês podem fazer perguntas à vontade. Seja bem-vinda, Cibele, a Renata, as Renatas que chegaram, né? Dona Ana, minha mãe, seja muito bem-vinda. E aqui embaixo, gente, também tem um aviãozinho. É nesse aviãozinho que você chama as pessoas para estar participando. Então eu te convido a apertar no aviãozinho agora, chamar as pessoas. Pati, boa noite. E hoje o nosso tema vai ser muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre comunicação. A importância da comunicação, né? Antes da gente começar, muito obrigada pelos coraçõezinhos. Josina, seja bem-vinda. A Edilene, que eu também já vou passando aí. Lirian, o pessoal do Pimentas está aqui, todo mundo em peso. Pimentas, não mais pimentas, né? Mas estão sempre no coração. Pipers para sempre, né, gente? Então vamos lá. Deixa eu tirando aqui o som. Hoje eu quero começar agradecendo por vocês que estão aqui comigo, pela presença de cada um de vocês, os que já estão, os que vão chegar, os que vão assistir essa live ao vivo, os que vão assistir depois, todos muito obrigada. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra atividade, hoje aqui em pleno domingão, poderia estar assistindo, esse horário ainda é Faustão, não sei direito, mas acho que é Faustão, daqui a pouco Fantástico, mas vocês estão aqui comigo. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. E vamos lá chamando as pessoas, porque o conteúdo de hoje vai ser muito bacana. Eu tenho tido muitos comentários, muita gente perguntando como que tá sendo a jornada, quais são as ideias, o que é a jornada. E eu acredito que agora, nós já passamos aí da metade da jornada, vocês começam a entender como que ela funciona, para que ela serve, qual que é o objetivo da jornada, que é fazer com que os enfermeiros, eles realmente percebam qual é o seu papel, que eles realmente se empoderem, que eles realmente assumam todo o seu poder, né? E é isso o meu objetivo aqui. Seja muito bem-vinda aí quem tá chegando. A Carla, a Verônica, o Ângelo, gente, gratidão. O pessoal que já está lá no grupo, hoje recebeu, né, as ferramentas que eu combinei com vocês de enviar ontem.
Então vocês já receberam o teste para saber como que vocês estão fazendo a gestão do tempo de vocês. E também já receberam a matriz de Eisenhower para vocês avaliarem as prioridades. Então quem tá lá já recebeu. Se quiser contar o que deu no seu tempo, pode contar aqui pra galera, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu quero começar com uma história. Eu gosto de uma história, né? Então senta que lá vem história. Era uma vez um casal que estava completando bodas de prata. E aí era o café da manhã daquele casal. E naquele café da manhã, aquela mulher, durante os últimos 25 anos, todos os dias, ela tinha dado para o marido dela o miolo do pão, que era a parte do pão que ela mais gostava. E aí, ela acreditava que o marido dela gostava do miolo. Então, durante todas as manhãs dos últimos 25 anos, ela deu o miolo para ele. E ela comeu o casco do pão. Mas naquele dia, como era o aniversário deles de casamento, ela decidiu que naquele dia ela merecia comer o miolo do pão. E ela resolveu então dar para ele o casco do pão. Quando ele recebeu o casco do pão, rapidamente ele olhou para ela com o olho cheio de lágrima e falou: "Meu amor, muito obrigada, que presente maravilhoso. Nos últimos 25 anos, eu deixei você comer o casco do pão. E eu comi o miolo, e eu gostava, na verdade, era do casco. Então, muito obrigada. Hoje é um grande presente que você me dá." E aí, gente, o meu convite hoje é para pensar quantas vezes a gente passa por situações que a gente não conversa. E aí a gente deduz que o outro queria algo. A gente deduz que o outro está pensando algo. E aí, desta forma, a gente pode passar uma vida inteira se privando de alguma coisa em benefício do outro e o outro nem queria aquilo tanto assim. Então, bora refletir o que é que a gente está fazendo como se fosse esse miolo do pão e o casco do pão. Porque às vezes a gente pode e merece comer o que a gente mais gosta. Basta a gente conversar com o outro e dizer para o outro o que faz bem, o que a gente quer, o que a gente gosta. Então, com isso, a gente começa a nossa noite de hoje. Quem já chegou, muito obrigada. Sejam muito bem-vindas. Eu estou muito feliz, gente. Uma noite de domingo, um calor. Aqui em São Paulo, pelo menos, está calor. Não sei se vocês são todos de São Paulo, mas aqui está bastante calor. No momento que dá para fazer inúmeras atividades, inúmeras coisas, e vocês estão aqui comigo. Então, meu muito obrigado. Mais uma vez eu vou pedir para vocês, então, chamar as pessoas. Quem ainda não chegou, chama lá, lembra as pessoas e fala o quanto vai ser importante o dia de hoje. Vamos lá, dedinho aqui no aviãozinho, chamando as pessoas. E pode mandar coraçãozinho, porque vocês sabem que eu adoro um coraçãozinho. É isso mesmo. Eu vou aqui chamar porque eu sei que tem algumas pessoas que ainda não chegaram. Vamos lá. E vamos ver se a gente consegue bater bater o número de pessoas que estavam com a gente na live ontem. Porque esse tema, ele merece ser compartilhado com muita gente. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Agora, vamos lá, pessoal. Quem já chegou, muito obrigada, boa noite. Eu tô vendo que chegaram mais pessoas aqui enquanto eu tava chamando. Então, sejam todos bem-vindos. Então, gente, hoje nós vamos falar de comunicação. E aí, vamos começar pensando o que é a comunicação, né? Porque é algo que, quando a gente pensa no ambiente hospitalar, na nossa vida como um todo, a comunicação é uma das coisas mais presentes que tem. É o tempo inteiro, né? E aí, o que é essa tal comunicação, né? O que a gente pensa em comunicação? É você comunicar algo para alguém ou para você mesmo. É uma comunicação que ela pode ser interpessoal ou ela pode ser pessoal. E essa comunicação, ela pode ser de algumas formas. Então, quando a gente pensa em comunicação, vamos interagindo aqui, eu quero que seja uma troca mesmo, eu quero que esse momento seja uma conversa. Então, vão mandando aqui pra mim o que vocês pensam com relação à comunicação,
Como está a comunicação de vocês no ambiente de trabalho de vocês, na vida pessoal de vocês, com vocês mesmos? Como é essa comunicação? Então, a comunicação, basicamente, a gente pode pensar assim, o mais clichê, a comunicação verbal, a comunicação não verbal. Quando a gente pensa em comunicação verbal, dentro dela nós temos a parte que é oral, que é quando a gente fala, e a parte que é escrita. É engraçado, mas ela está dentro da verbal. E aí, dentro da nossa atuação enquanto enfermeiros, nós utilizamos as duas em grande escala. Então, seja no momento que a gente está conversando com a equipe, nós estamos conversando com um colega de trabalho, com um paciente, com um acompanhante, em todo momento a gente está exercendo este momento de comunicar algo, de falar algo. E aí, um outro movimento da comunicação, como eu falei, é o escrito, que está dentro da comunicação verbal. O escrito, você vai ali e você escreve. Quem lê é o receptor. O receptor ele não vai ter como interagir com o que você está escrevendo. Porém, o peso do que nós, enquanto profissionais da saúde, escrevemos é muito grande. Né? Tudo que nós relatamos em prontuário é um documento. Olha a importância da gente pensar como nós estamos nos comunicando dentro dos prontuários, dentro dos documentos, porque hoje pode dar a impressão assim, eu vou escrever no prontuário, sei lá, o que me vier na telha eu vou escrever no prontuário. O prontuário é um documento. Ele pode não servir para nada, mas ele pode servir, por exemplo, para um processo. Ele é do paciente, então ele comunica algo, por isso é extremamente importante o que você escreve ali. Dentro da comunicação não verbal, nós temos a parte de gestos, de postura, de ambiente, é todo o restante. E aí, existem alguns estudos que falam que assim, 7% do que a gente da nossa comunicação é o que a gente fala. Olha só isso, gente. Só 7% da comunicação está relacionado à fala. Aí, Paty, quando a gente está pensando, né, em máscara, óculos, touca, não sobrou aqui, mas aí nós vamos para o próximo passo. Porque dentro da comunicação, se 7% são as palavras, pasmem, 38% é a cor que a gente dá para nossa voz. É a forma que a gente está falando, né? Então, é a entonação que a gente está dando para nossa voz. Então, olha só, 7% é o que eu falo. E aí, quando a gente pensa no que eu falo, vamos pensar que o nosso cérebro, a maioria que é profissional da saúde, né? Vocês vão entender o que eu tô falando. Então, nosso cérebro, pensando lá no cérebro trino, que é dividido em 3 partes. Esses 7%, eles correspondem ao neocórtex, que é a parte cognitiva. Eu tô aqui, eu compreendo, eu pensei, eu vou falar. 38%, quando a gente tá, é a cor da voz, é aquilo que tá no meu sistema límbico, tá relacionado à emoção. Olha isso. E aí, gente, faltam 55%. 55% da nossa comunicação está relacionado à nossa postura, ao nosso inconsciente. É aquilo, são os nossos gestos, é a forma que a gente está se portando, né? E é o que está lá atrás, no nosso sistema reptiliano. Então, lembrando lá que o reptiliano vem dos homens da caverna. Era aquele momento de correr e fugir, né? Então, quando a gente pensa a comunicação, olha o poder, e a gente começa agora a entender o porquê que algumas pessoas têm um determinado jeito de falar, o porquê que algumas pessoas, quando se sentem acuadas, com medo, elas reagem. Por quê? Dentro do modelo de comunicação, existe o processo reptiliano. O reptiliano é aquilo dos homens da caverna. Eu preciso, ou eu mato, ou eu fujo. Então, eu vou para cima e eu consigo ultrapassar ali o meu predador, eu consigo vencer, ou eu fujo. Então, comecem a pensar nas pessoas com quem vocês estão conversando. Então, todos nós temos esse cérebro trino e a gente reage desta forma.
Então, meu convite para vocês hoje é pensar assim: se eu chegasse para vocês agora e falasse, vamos lá? Nossa, gente, eu tô super motivada para estar aqui hoje. Eu realmente tenho total domínio do que eu tô falando e eu fico muito feliz com vocês. Isso convence vocês? Isso é algo que para vocês é verdadeiro? As minhas palavras, que representam 7%, estão dizendo isso. Mas a hora que vocês observam o meu gesto, a minha entonação de voz, a voz diminui, eu começo a olhar para baixo. Então imagina lá, o enfermeiro, ele vai reunir a equipe e ele vai dar uma orientação. Então pense que o supervisor de enfermagem chamou o enfermeiro para dar uma orientação e falou: olha, agora eu preciso que você passe essa informação para a sua equipe. E aí imagina que o enfermeiro ele chega para a equipe e ele fala assim: olha, gente, a partir de hoje todo mundo vai ter que fazer a dupla checagem. E aí a supervisora falou que é importante porque tem que fazer a dupla checagem da medicação, tem que fazer a dupla checagem do sangue, a supervisora mandou. O que a equipe vai entender? Para a equipe, primeiro que você chegar desta forma, o que eu estou passando para a equipe? Eu estou passando para a equipe que eu não acredito naquilo, que se eles fizerem, quem está mandando é a supervisora, não sou eu, que aquilo ali é algo que eu nem dou tanta importância. E aí, para a equipe, o que vai aparecer? Qual é a impressão da equipe? Vamos lá me falando, gente. O que vocês acham que a equipe vai entender? Agora, imagina que eu chego aqui para vocês e eu falo assim: gente, eu tô super feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho ideias, olha, incríveis. Nós vamos transbordar de tanto conhecimento. Eu aprendi uma coisa nova que eu quero ensinar vocês. E aí? As pessoas, elas já começam a se animar. Já vai vindo, opa, tem alguma coisa aí diferente. É isso mesmo, Verônica, a forma de falar, ela muda tudo. Então, tem vários estudos relacionados à comunicação, a forma de você falar, de como que você se porta. E lembra lá no comecinho que eu falei sobre a forma como a gente fala fora, pro outro, e como a gente fala com a gente? Então, imagina assim, eu acordo de manhã, ou você acorda de manhã, você que está chegando aqui agora, imagina que você acordou e você olha, tá aquele dia cinzento, você pensa, que saco, tem que acordar. Meu Deus, tenho que ir pro plantão. Que droga. Isso é uma vozinha que tá aqui dentro, você não tá falando para fora, mas essa voz tá aqui dentro da sua cabeça, falando o tempo todo. E aí, o seu cérebro o nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que não é. Então, tudo aquilo que chega pra gente, ele acredita como verdade. Então, se a gente começa a acreditar que, meu Deus, o dia tá uma droga, eu tenho certeza que vai dar errado, eu tenho certeza que eu vou receber uma fiscalização, eu tenho certeza que eu não vou conseguir entregar aquele resultado, a gente tá passando pro nosso cérebro a informação de que, de fato, a gente não vai conseguir fazer aquilo. E aí, tem uma estudiosa que ela chama Amy Cuddy. Eu indico, tem vídeos dela maravilhosos na internet, tem um TED Show dela que é incrível, que vale muito a pena ver, que ela fala sobre as palavras de poder, né? Então pensem quais são as palavras de poder que você pode estar usando para você sair daquele estado. Porque da mesma forma que a gente entra num estado, a gente sai desse estado. Então eu acordei, dei uma topada na cama, olhei o céu, tá cinza, tá garoando. Imediatamente, para e pensa o que é que você quer comunicar pro seu cérebro. Qual é a informação? Então, se imediatamente você começar a pensar em coisas, mudar a frequência, então se você colocar uma música, se você pensar numa palavra diferente, e o que a Amy ela fala? Ela usa as palavras de poder. Então, antes da gente ir para o restante da comunicação, eu quero focar na comunicação de você com você mesmo, para que depois a gente consiga pensar em como comunicar com a equipe, qual é a imagem que eu quero passar para a equipe. Então, qual que é o meu convite para você agora?
além de você clicar aqui no aviãozinho e chamar as pessoas, né? Vamos lá, vamos chamar mais gente. Se cada um aqui chamar uma pessoa, já vai estar trazendo mais pessoas para estar aqui com a gente nessa noite. Então vamos lá, gente, chama aí, dedinho no coração para me deixar feliz e para eu ficar mais motivada para conseguir trazer mais conteúdo para vocês. Então, qual é o meu convite agora para vocês? Pega papel e caneta e aí nós vamos começar um exercício. Pegaram papel e caneta? Eu quero que vocês escrevam no papel 5 qualidades suas. Então pensa aí. 5, tá? Eu sou maravilhosa, eu sou inteligente, eu sou incrível, eu sou amiga, eu sou dedicada, eu sou companheira. 5. Escrevam 5 qualidades suas no papel. Pode ser, mas são qualidades, tá, gente? Quero qualidades. Ah, Mira, eu lembrei demais, quero pôr 10. 10 é o melhor mundo. Se você conseguir colocar 10, coloque 10. Vai. Renata, daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto de quem é impulsiva. É possível mudar sim a comunicação, mas a gente vai chegar nisso, tá bom? Então vamos lá, gente, escrevam aí. De 5 a 10 qualidades suas. Tudo que vier na mente, que você tiver realmente, fizer sentido pra você. E fazer sentido, gente, é ler a palavra realmente. Fazer sentir. É aquilo que vai te fazer sentir. Qual é o exercício que a Amy ela fala pra gente estar fazendo todos os dias? Por 2 minutos, pelo menos. É você ficar na frente do espelho, e ela fez vários estudos para chegar nisso, tá, gente? Não é uma coisa, por mais que possa parecer, isso é ridículo, não vou fazer. Ela estudou diversas pessoas e como que ela conseguiu chegar nessas poses? Foram observadas crianças cegas, que quando elas participavam de competições, essas crianças, elas faziam o V da vitória. Elas levantavam os braços e aquilo para elas não enxergavam, elas não sabiam que as outras pessoas estavam fazendo, era instintivo. Era lá o sistema límbico delas e o reptiliano fazendo aquele movimento. Então perceberam que o V com os braços é uma pose de poder. É um momento que você se sente empoderado para você seguir adiante. Essa é uma das poses. Eu vou te falar 2 poses para você escolher, tá? Tem 3, na verdade. Vou pensar em 3 porque eu vi que tem meninos aqui na live. A primeira pose é essa do V. Então você vai pra frente do espelho, acordou, o dia tá cinza, o dia tá azul, o dia tá da cor que for. É a cor que você vai pintar o seu dia que vai fazer a diferença. Então você vai levantar os seus braços em posição de V, ou a outra opção é você colocar as mãos na cintura, você vai fechar os seus punhos, vai colocar as mãos na sua cintura e você vai fazer a pose da Mulher Maravilha. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas essa é a pose da Mulher Maravilha. E você vai ficar se olhando no espelho. A terceira pose, você vai escolher uma destas poses, tá? A terceira pose é a pose do Superman. Você vai abrir as pernas em pé, pernas com os pés na altura na direção do seu ombro, né? Paralelas em direção ao seu ombro. Na pose de Mulher Maravilha também desta forma. Então você vai abrir e vai fazer, conforme você estiver olhando para o espelho, você vai falar essas palavras que você escreveu no seu papel. Então se você escreveu no seu papel, eu sou inteligente, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu sou uma boa líder, Você vai olhar para você no espelho, fazendo a sua pose de poder, e você vai falar isso por 2 minutos. Gente, esse estudo foi feito já com muitas pessoas, e por mais que isso possa parecer ridículo, funciona. Faça. Eu tenho uma atividade, eu vou fazer uma reunião, vou fazer uma apresentação, vou participar de uma entrevista, não sei como que eu vou me portar, tô com medo. Faça essa pose. Fale para você essas palavras. Você vai ver que o seu estado mental vai mudar. Porque como eu falei, o nosso cérebro ele não sabe se é verdade ou se é mentira. E quanto mais a gente começa a falar, mais verdade se torna. Então, eu tava aqui de manhã, tipo, nossa,
eu não sou ninguém, não consigo nada, não acerto nada, e de repente eu começo a me olhar. Peraí, eu sou incrível, eu sou foda, eu sou maravilhosa. O nosso inconsciente, ele acredita. Quanto mais ele acredita, mais você se torna. E aí você consegue mudar a comunicação com você mesmo. Então essa é uma das formas da gente mudar a comunicação com a gente. Eu quero, eu posso, eu consigo, isso funciona. São formas de você trazer para o seu inconsciente palavras de poder, palavras de força, né? Então, conforme você vai fazendo esse exercício, eu sei que já tem pessoas aqui na live que já fizeram comigo o processo e já fizeram isso e sabem o quanto isso muda padrão de comportamento. E aí imagina, eu tava lá no meu dia cinza, completamente desacreditada de mim mesmo, e de repente eu fiz isso e chego no plantão, tipo, bem. E aí por mais que o meio exista diversas coisas, exista diversas situações acontecendo que me leve a acreditar que não daria certo, eu já sei que vai dar certo. Então eu convido vocês a partir de hoje, todos os dias, fazer este exercício. No primeiro momento, gente, pode até parecer ridículo. Eu já vi gente falando que era ridículo, mas não é. Funciona e vale a pena. Eu já fiz, eu faço e vale a pena. Então, por isso que eu tô trazendo isso pra vocês. Renata, faça, você vai ver que vai valer a pena. Agora, gente, nós vamos falar, a Renata trouxe uma coisa muito interessante. Só pra lembrar vocês, eu sei que chegaram pessoas depois. Muito obrigada por quem tá aqui, né? Dedinho aí no aviãozinho pra chamar mais gente, ainda tem bastante coisa pra gente falar. Se vocês tiverem dúvidas, tem a interrogação que tá bem aqui. É só vocês estarem fazendo perguntas, eu vou respondendo conforme a gente for tendo o caminho, tá bom? Então, assim, durante a comunicação, se nós 7% é consciente, a gente sabe ali o que tá fazendo, tem os 38% sistema límbico e os nossos 55% é reptiliano, a chance de ser impulsiva, Renata, quando você traz assim, quando a gente é impulsiva, é porque a gente está colocando o reptiliano na frente. Então, neste momento, ou eu bato ou eu corro. E aí, neste momento de fuga ou ataque, você tem a possibilidade, você tem escolha, né? E a gente se estabelece padrões na vida. Então, às vezes, dá a impressão, eu sempre fui assim, eu tenho um jeito mais hostil de falar, eu sou mais impulsiva. Como que eu posso mudar? Primeira coisa, se perceber. E aí, quando a gente fala em se perceber, quando eu trouxe para vocês o exemplo lá atrás, que eu vi que a Eliane comentou, né? Quando eu trouxe o exemplo, o enfermeiro, se ele vai passar uma informação para a equipe, que é a supervisão que deu essa orientação. Se esse enfermeiro, ele não assume aquilo como uma verdade, a equipe não vai comprar. Né? Então é importante, tem até uma das dinâmicas que a gente faz lá no PDLE, no SOS, que é bem legal, que às vezes a gente está dentro da instituição e tem coisas que são regras da instituição. Não é a vontade do supervisor, do gerente, do diretor, é a regra da instituição. Pronto, existe aquilo ali. E aí a gente tem duas opções. Ou a gente segue a regra, ou a gente não deveria estar ali. Né? A gente deveria buscar um lugar que a gente concordasse com as regras. E aí, enquanto enfermeiro, eu preciso passar aquilo adiante. Então é importante que você comece a reduzir os ruídos da comunicação. Então pensa assim, eu vou conversar com a equipe? Tá, primeira coisa, eu tenho uma orientação para dar, a orientação é minha. Eu não preciso falar, foi a supervisora X, o Joãozinho, a Maria que mandou eu falar isso aqui para você. É igual, gente, isso daí é uma coisa que eu queria morrer quando eu vi acontecendo. O enfermeiro tinha problema com a equipe, um funcionário que foi insubordinado. Até eu lembro que teve uma pergunta disso ontem, né? Então, o funcionário foi insubordinado com o enfermeiro, um técnico insubordinado com o enfermeiro. Aí o enfermeiro passa isso para a supervisão, conversam e decidem que vão aplicar uma sanção administrativa. Vão aplicar uma advertência, ou sei lá o que vai ser aplicado. E aí, na hora de aplicar essa sanção, o enfermeiro tira o dele e fala assim, não, foi o supervisor.
Gente, isso faz com que você tire a sua autonomia. Você precisa se posicionar. No momento em que for importante você aplicar uma sanção, assuma o seu poder, se empodere, vá lá e fale. E tenha clareza. Então, este é um dos ruídos que a gente tem muito na comunicação, que é não ter clareza. A pessoa ela fica rodeando, ela quer falar na frente de outras pessoas, expor, às vezes tá muito barulhento o ambiente, não tem privacidade. É importante, e é importante você ter clareza do que você vai comunicar para o seu colaborador. Trazer para ele objetos concretos. Então, olha, sei lá, vai ser uma advertência você vai aplicar uma advertência, vamos pensar que é este o cenário, por uma falta. Esse é fácil. Então você vai chegar e vai falar assim, olha, fulano, neste momento você teve uma situação X, você faltou, você se ausentou, e por conta disso não trouxe nenhuma justificativa, por conta disso você está sendo advertido. Não é porque a supervisora X quis, é porque é uma regra, você quebrou a regra. É claro, não tem como, por mais que a pessoa depois fique, ai, tô chateada, tô magoada, porque esses são os outros ruídos, né? A gente trabalha numa profissão que existe ainda muito mimimi, né? Existe muito... E é uma coisa que vai se quebrando, né? Com o tempo, a gente com o nosso... a nossa forma de argumentar, de persuadir a equipe, com o tempo você vai aplicar advertência, a pessoa vai entender se você tiver uma forma clara de falar, ela vai embora, vai te agradecer, vai embora, daqui a pouco vocês estão tomando um café, se a comunicação for bem feita. A outra coisa que é importante, a forma como vocês estão falando. Então, 38% é o tom da voz. Vejam, eu sou descendente de italiano, eu tenho o hábito de falar muito com as mãos, isso é meu. Agora, se eu falar assim, a pessoa ela vai se sentir acuada. Se eu for para cima da pessoa, ela vai se sentir acuada. E isso é o cérebro trino, lá a parte do reptiliano. E o que eu posso ter de volta deste colaborador? No momento que eu ponho o dedo, no momento que eu sou hostil, no momento que eu falo de forma mais grosseira, a chance de quem está recebendo essa comunicação, dessa pessoa ter um momento também de cérebro reptiliano e vir para o ataque, é grande. E assim nascem os conflitos. É neste momento que as pessoas elas começam a brigar, né? Então pensar lá na equipe, por que está acontecendo o conflito? De que forma que poderia ser uma comunicação mais leve? E é neste momento, então, que entra a comunicação que a gente tem sido muito falada agora, né? A comunicação não violenta. E o não violenta, gente, vem de eu não agredir o outro com as palavras. Eu posso falar para o outro, sim, o que precisa ser falado. É importante, nós vamos ter aí uma conversa, ainda vai ter uma das lives, vai ser sobre o feedback. É importante sim eu dizer para o outro e me posicionar de uma forma adequada, mas eu não preciso agredir o outro, eu não preciso usar palavras que sejam preconceituosas, que sejam atacando mesmo, não precisa. Então pensa lá, durante o meu plantão eu vou fazer a escala de dimensionamento e aí eu preciso comunicar à equipe como que vai ficar a divisão dos pacientes lá, o dimensionamento por complexidade, né? Então, como que vai ficar a divisão de pacientes por colaborador? E também vou fazer a escala de atividades do plantão. O que cada um vai fazer além dos pacientes que vai cuidar. Quando eu for comunicar isso para a equipe, se eu já sei que eu tenho uma equipe que está num momento ainda de hostilidade, de agressividade, como que eu posso ir quebrando isso aos poucos? Então, o primeiro, acho que é o mais importante, é o ouvir, porque isso faz parte da comunicação. O quanto eu estou disposta a ouvir o outro. Então, quando eu vou conversar com a equipe, eu vou passar uma orientação, eu dou a orientação e ouço. E aí, ouça realmente com os ouvidos abertos, escute o que a pessoa está te dizendo.
Às vezes, como nós conversamos um pouquinho ontem, às vezes a pessoa ela não está preparada para aquilo. Às vezes é uma máscara que ela está colocando. A gente tem um hábito muito ruim de rotular as pessoas. Fulano é grosseiro, fulano é malcriado, fulano não ajuda. Mas por que aquela pessoa está agindo dessa forma? Você já conversou com ele? Já ouviu? É isso mesmo, Genivalda, é isso mesmo. Você já ouviu a pessoa? Então, a primeira coisa, gente, ouça a sua equipe. Quem aqui é enfermeiro? Outro exercício além da pose de poder. Amanhã, comece a ouvir a sua equipe. E aí vocês vão lembrar que 7% é o que a pessoa está falando. 38% é como a voz dela tá saindo, é a cor da voz. Então, lembra lá. Ai, gente, eu tô tão feliz, tô tão motivada, eu gosto tanto de estar aqui. Isso passa a verdade? Já falamos que não. É a mesma coisa que eu falar assim, nossa, gente, eu tô tão triste, mas meu Deus, eu tô muito triste. Vocês não têm ideia, eu tô assim, muito triste. Também não passa a verdade. Então, ouça e passe verdade. Então, presta atenção no que a pessoa está falando, na postura, né? Presta atenção se ela se acua, porque por trás de uma pessoa existe uma história. E é aí que às vezes a gente se perde, porque a gente está ali no ambiente de trabalho e a gente acha que é o suficiente. Mas qual é a história daquela pessoa? Todo mundo tem uma história. Todo mundo. Não é, a gente tem o hábito de olhar para a grama do vizinho e achar que a grama do vizinho é mais verde. Mas, gente, quem foi que disse para você que a grama do vizinho não é artificial? Quem foi que disse que aquela grama é de verdade? E hoje, no mundo que a gente vive, tecnológico, de rede social, das pessoas estarem passando o tempo inteiro o mundo perfeito, isso vai gerando. Então você olha lá a rede social do seu colaborador, você vê a pessoa sorrindo em festa, sei lá, curtindo, mas qual é a essência? Quando a luz apaga, o que tem ali de verdade? Então comece a ouvir, comece a ter congruência no que você fala e no que você faz. Você vai perceber que isso vai gerar uma comunicação muito mais assertiva. E aí o que é a comunicação assertiva? É você ter clareza do que você quer comunicar. É você ter congruência entre o que você comunica e como você está agindo. Então, nos exemplos aí que eu já dei, lembrar que o nosso cérebro, ele acredita, se a gente acreditar de fato, ele também vai acreditar. E aí, passei uma comunicação para a equipe. Então, cheguei para a equipe e falei assim, equipe, a partir de hoje é uma orientação muito importante, é uma prática de qualidade e segurança do paciente, então a partir de hoje toda a droga de alta alerta vai ser muito importante que todos façam a dupla checagem. A dupla checagem ela funciona assim, assado, é por essa razão e eu conto com vocês para estar fazendo isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô aqui para ajudar vocês, mas é muito importante que a gente faça isso porque o resultado vai ser para o paciente, isso vai ser fundamental, gente. Eu preciso que vocês façam isso. Vocês fariam ou não? Então, é assumir aquilo como uma verdade e na hora que você vai passar, existe um porquê, existe um pra quê, existe um como e eu tô ali do seu lado. Se você não souber, eu tô aqui para te ajudar. É dessa forma, gente, que a equipe ela vai ganhando mais, ela vai confiando em você. E aí, Renata, isso que você falou é muito interessante, porque os rótulos, as pessoas elas vão colocando. Infelizmente, existem rótulos, né? Eu acho que quem tá aqui, de alguma forma, já foi rotulado em algum momento. Então, a pessoa que é chata, o que faz tudo certinho, o que puxa saco, que tem essas também, o que fala demais. E isso são coisas que é difícil da gente, é um desafio a gente conseguir ir tirando, mas consegue. Então eu vou trazer para você uma experiência minha. Sejam bem-vindos que estão chegando agora.
Gente, se vocês perderam o conteúdo, volta depois que eu postar lá, se eu conseguir deixar a live salva, porque tem muita coisa legal. Eu, pelo menos, estou adorando o conteúdo, eu adoro falar sobre comunicação. Então, pensa assim, gente. Quando eu vou trazer um exemplo meu dessa questão de rótulo. Houve um momento da minha vida onde me colocaram um rótulo, né? Eu sei que por eu ter essa postura de analista, eu às vezes passo mesmo essa questão do certinho, e eu sou mesmo, né? Mas como é que eu posso agregar o meu comunicador? Como é que eu posso ir mudando isso? E lá quando eu era técnica de enfermagem, eu fui promovida no hospital que eu trabalhava para enfermeira, né? Eu fiz o processo seletivo interno, passei. E quando eu passei, o que aconteceu? Os meus colegas de trabalho, eles me enxergavam ainda na época como técnica, né? Eu fui trabalhar, embora tenha mudado o meu horário, eu fui trabalhar com pessoas que eu conheci enquanto técnica. E é um desafio na nossa área, porque isso acontece muito. Então eu tinha um rótulo ali enquanto técnica. E aí a hora que eu fui trabalhar como enfermeira, eu já falei pra vocês algumas posturas que eu tinha de competir com eles, tal, por conta da imaturidade mesmo. E eu lembro que teve um técnico uma vez, eu sempre gostei muito de eletrocardiograma. Sempre gostei de estudar, eu tinha aquele livro laranjinha na época da faculdade, fazia lá, eu pegava e ficava contando os quadradinhos, era uma coisa que eu gostava. Isso na época como técnica, né, até finalizar a graduação. E aí quando eu fui promovida, eu fui trabalhar no pronto-socorro do hospital. E eu tinha um dos técnicos que trabalhava comigo, eu lembro que um dia a gente estava com um paciente na sala de emergência, ele chegou com o eletrocardiograma e ele jogou na minha mão. Aí ele falou assim, fala aí o que tá falando, você não disse que sabe tudo? E eu não dizia que eu sabia tudo, mas ele estava me confrontando porque a gente sabe que isso acontece, enfim, por N motivos, né? Naquele momento, eu travei. Travei as 4 rodas, gente. Não consegui responder pra ele e eu fui embora inconformada. Porque pra mim, eletro era uma coisa muito simples de entender. E eu fui inconformada, por quê? A forma como ele se comunicou comigo foi muito agressiva. Era diferente do meu jeito de me comunicar. E aí eu não soube lidar com aquilo. Eu fui embora, fui pensando, passou um tempo, e aí eu comecei a perceber que eu precisava mudar. Eu precisava mostrar que eu tinha conhecimento, a minha postura precisava mudar. E aí os rótulos foram caindo. Depois de um tempo, acabou aquilo. Aí depois de um tempo, ele olhava para mim, ele sabia que eu tinha conhecimento sim, ele não precisava ficar me testando. Só que isso não foi no mesmo dia. Eu levei um tempo para amadurecer, eu precisei de ajuda, eu tive uma mentora na época que me ajudou muito. Então ela me fazia refletir sobre quais eram os pontos que eu precisava melhorar, quais eram as coisas que eu já estava fazendo que era bom, que eu tinha que intensificar. Então isso foi me ajudando. E aí a minha comunicação com a equipe, eu tinha uma equipe de pronto-socorro, eu era responsável pelo PS adulto e infantil. Detalhe, o PS era PS adulto geral e ortopédico e infantil. O adulto e ortopédico ficavam no térreo. O infantil, gente, ficava 2 andares para cima e eu era responsável pelos 2. Então eu ficava alucinada, subindo e descendo, subindo e descendo. Chegava uma emergência no infantil, eu subia, chegava uma adulta, eu descia. Com o passar do tempo, eu consegui comunicar quem era a Mirella de verdade. Eu consegui mostrar para a equipe quem eu era. E aí foi fazendo sentido para eles. Demora, mas e exige da gente querer. Então a primeira coisa é reconhecer. Então, foi a Renata que trouxe o exemplo, né? Renata, se você sente que em algum momento a sua comunicação é um pouco mais agressiva, começa a ter clareza desses momentos. Primeira coisa é ter clareza. Percebi. Então, lembrar lá da sala de emergência. A minha comunicação é muito difícil eu ter uma comunicação agressiva. Isso é meu, da Mirella. Vem da minha estrutura, lá da minha criação, lá de trás. Naquele momento, eu não soube responder.
Mas conforme foi passando o tempo, eu aprendi a ter estratégias de responder para ele de uma forma que a gente conseguisse equilibrar. Ele já não precisava mais usar o reptiliano comigo. A gente já conseguia ter uma boa comunicação na fala. Já era boa e a gente achou esse equilíbrio. Então, eu convido vocês que estão me ouvindo a pensar. Como está a sua comunicação hoje? De que forma que você vem se comunicando com as pessoas? Então, pensa aí, no último mês, as pessoas elas entendem o que você está falando? Você está passando realmente as informações que você gostaria? É da forma como você quer ser vista? Então, lembra lá, né? 38% é a parte límbica, são os gestos, tal. A parte da cor da voz, que entra um pouco dos gestos. Se eu tô cabisbaixa, o tempo inteiro com a fisionomia mais triste, o tempo inteiro com aquele ar de fracasso mesmo, de derrota, o que a equipe vai ver? A equipe vai ver isso. Agora, se eu chego para a equipe com uma postura mais... Gente, se você fizer um exercício simples, além da pose de poder, se você já... E na pose de poder, por que ela dá tanto resultado? Porque a hora que você põe a mãozinha aqui, não é para ficar aqui para frente, é você jogar os seus ombros para trás. Você levanta o queixo automaticamente. Faz isso. Eu convido quem está aqui agora a fazer isso. Você já vai perceber que o seu ânimo já muda. A sua sensação, a comunicação que você passa do seu corpo para o seu cérebro já é ela acredita nela mesma. Ela acredita. Se ela acredita, então, vamos fazer tudo para que também tudo que ela faça seja de credibilidade. E aí as pessoas começam a acreditar em você. Deixa eu ver aqui, parece que surgiu uma pergunta. Vamos ver. A Verônica está perguntando, ela falou que eu falei sobre rede social e se eu acredito que a rede social pode ser acrescentada na avaliação de um funcionário. Pode, Verônica. Hoje, a maior parte das instituições fazem isso, inclusive em momento de contratação e demissão. É engraçado porque a gente tem que tomar um cuidado com o que a gente comunica. Eu já fiz isso, mas hoje eu repenso muito, né? Quando a gente coloca lá na sexta-feira, sextou. Qual é a imagem que a gente está passando para a empresa quando a gente coloca sextou? Para quem trabalha de segunda a sexta? É óbvio que a gente trabalha e que é digno nós folgarmos, a gente ter o descanso, isso é um direito, tá na lei. E é digno também, né? É merecido a gente ter esse descanso. Mas a hora que a gente coloca lá o sextou, a empresa já entende, peraí, essa pessoa, ela tá mais feliz. É óbvio que a gente fica feliz com a nossa família, aproveitando, saindo, fazendo o que a gente bem entende na nossa folga. Mas para a empresa, ela já começa a olhar. Isso pro hospital. Vamos pensar que a gente coloca lá na rede social, reclamando do serviço. Tô de saco cheio. Pós-plantão, você sai do plantão, posta uma foto saindo deste inferno. O que você está comunicando? O que você está comunicando para o seu trabalho, né? E aí, isso pode ser tanto a empresa que você está ali trabalhando está vendo, e as empresas hoje, os hospitais hoje, eles olham a rede social antes da contratação. Então, gente, isso antigamente, invasão de privacidade. Hoje, sinto muito. A gente publicou, é público, tá lá, disponível. E as instituições, elas usam isso sim. A Paty colocou aqui a questão de faltar e postar foto na praia. Isso denota caráter. E aí, a pessoa falta, posta lá uma foto na praia. A equipe inteira tá vendo aquilo. Se o enfermeiro que viu aquilo, ele compactua com aquela situação, ou se é o próprio enfermeiro que está fazendo aquilo, quando é pior ainda, o que a equipe está entendendo? Né? E aí a instituição, existe sim jurisprudência que coloca isso até como justa causa, quando o profissional ele pega um atestado, por exemplo, e vai fazer uma viagem. Existe já jurisprudência, porém isso é uma questão que o juiz vai avaliar. Né? Tem que ter prova, uma série de coisas. Mas independente de gerar uma demissão por justa causa,
isso queima o filme da pessoa. Gente, a instituição, ela tá vendo aquilo. Então, se você tinha chance de ter uma oportunidade de crescer, se você teria chance de você se destacar enquanto profissional, isso tá te queimando. É uma pena, sinto muito. Mas as pessoas, elas fazem e às vezes elas não têm noção do que elas estão fazendo, né? Do que elas estão divulgando. Teve uma instituição que eu trabalhei, que eu já fui educação continuada também, para quem não sabe, né? E numa dessas instituições que eu trabalhei, a gente, durante o processo de recrutamento, quando a gente estava lá com os candidatos finalistas, e aí a gente pegava lá o perfil da vaga, se por acaso ficava alguma dúvida, naquele momento lá atrás, faz tempo, viu? Naquele momento, a gente entrava na internet e pesquisava. Então a gente olhava a postura, a gente olhava o que essa pessoa postava, porque na entrevista, gente, muitas vezes a pessoa ela vem com uma máscara. Ela vem com respostas pré-prontas, né? E ela acredita que o entrevistador não vai perceber. E não é bem assim. Se você pega um entrevistador que é bom, que tem um feeling, ele vai sacar que você está mentindo. E aí a hora que você parte para a rede social dessa pessoa, você começa a ver e fala, é o tipo de profissional que eu quero ou não, né? Então é uma excelente pergunta, Verônica, muito bom. E pensar, hoje a gente tem muito. Aqui a Carmen colocou que ela teve uma colaboradora que estava em atrito com a equipe, postou tudo no status do WhatsApp. Olha que triste, essa pessoa ela não teve coragem de resolver o problema, né? E acabou se expondo de uma forma, expondo a equipe. E aí quem faz isso geralmente é quem se expõe mais, né? Porque aquela história, roupa suja a gente lava em casa, né? E aí, gente, pegando esse gancho de como é que a gente está fazendo a comunicação, por exemplo, por WhatsApp? Usem sempre, na instituição, dentro dos hospitais, usem os meios de comunicação institucional. Por que eu falo isso, gente? É muito complicado, às vezes a gente usa muito WhatsApp, né? Às vezes não, nós usamos muito WhatsApp. Tem grupo para tudo. Então tem grupo do centro cirúrgico, grupo da ANEL, grupo da UTI, grupo do não sei o quê, grupo de tudo. É ótimo porque a comunicação ela é rápida. Porém, para isso virar um processo, para isso ir para a mão de órgãos legais, para sindicato, para conselho e para distorcer, porque as pessoas, quem está escrevendo a mensagem, está pensando numa coisa. Quem está lendo a mensagem está pensando outra, né? Então tem que ter muito cuidado com o que você escreve em rede social, com o que você escreve no WhatsApp. Você vai dar uma orientação para sua equipe? Cuidado. Leia o texto 3 vezes no mínimo antes de mandar. Pense se aquilo que você está escrevendo ofende alguém, agride alguém, é verdade? Se tiver um processo, aquilo ali vai te prejudicar ou prejudicar a instituição de alguma forma? Se alguma dessas respostas for sim, não manda. Às vezes a gente tem profissional que manda mensagem já para confrontar porque tem algum segundo interesse por trás. Não mande resposta pelo WhatsApp. Liga, chama a pessoa pessoalmente. E aí quebra esses ruídos para não ter um problema contra você mesmo. Deixa eu ver aqui. A Josélia falou que teve uma polêmica com um jogador de futebol. Josélia, eu não sei dessa polêmica, acho que eu não ouvi falar. Será que foi do Neymar que ele saiu da concentração? Bom, não sei. Realmente não sei. Muita gente não enxerga isso. É isso mesmo, Lilian. Quem trabalha em educação continuada, a gente olha a rede social e pensa. O colaborador que você está contratando é como se você estivesse iniciando um relacionamento. Então você está ali paquerando a pessoa veio para o processo seletivo, você começou a paquerar ela. Antes de virar um namoro, o que normalmente as pessoas fazem? As pessoas vão dar uma olhadinha na rede social. E aí é a mesma coisa para a instituição. Então lembrem do que vocês estão comunicando. Gente, hoje o assunto é bem interessante. É pra gente... Olha, Josélia, não vi esse caso. Não ouvi falar. Mas tô tentando buscar aqui na memória. Foi alguma coisa que ele postou que ele tava numa balada, não foi?
Eu não tenho certeza agora, não posso comentar porque não tenho certeza. Mas, gente, infelizmente, vocês que estão aqui, que são profissionais de saúde, mesmo os profissionais de outra área, a gente sabe que essa questão de comunicação, ela realmente, se é com muito ruído, as pessoas, elas fazem... Ah, tá, eu vi ele tocando realmente com a mão quebrada. E aí, quem tá vendo, como é que se sente? O clube de futebol que tá pagando ele, que ele não tá jogando, os torcedores que vêm, como é que as pessoas se sentem com relação a isso, né? A mesma coisa lá no nosso ambiente de trabalho. Então, se você comunica uma determinada situação e você age de outra forma, como é que você quer que a equipe reaja? Uma coisa que eu lembrei agora, gente, cuidado com ironia, cuidado com deboche, cuidado com a forma como você fala. Lembra que a forma é a cor da voz, 38%. Essa forma como você fala pode agredir o outro. E às vezes a gente está sendo ironia, está fazendo uma ironia, e na nossa cabeça é óbvio que aquilo é tranquilo, que não vai magoar, imagina. Mas para o outro aquilo pode ser uma ofensa tão grande que pode gerar algo muito complicado para você enquanto profissional. Então, para comunicação assertiva, tenha clareza, tenha segurança no que você vai falar, escolha o melhor momento, não vai fazer uma orientação, treinar a equipe no meio de um barulho absurdo, então escolhe. Sei lá, eu lembro que quando eu atuava em unidade de internação, por exemplo, o melhor dia da semana era o domingo. Eu trabalhava à tarde na época, o melhor dia era o domingo. Porque o domingo era tranquilo, as famílias iam visitar os pacientes, então os pacientes eles ficavam mais tranquilos no hospital que eu trabalhava, tá? Naquela realidade. Então, naquele momento, qual que era o melhor cenário para a gente conversar com a equipe, para a gente fazer troca, para a gente se ouvir? O melhor momento era o domingo. Então escolha qual é o melhor momento para você comunicar com a sua equipe, de que forma que você está fazendo isso. Você está sentindo que você está pisando na bola? Como é que você pode corrigir isso? Então pensa, avalie aí as suas possibilidades, perceba-se. Ah, eu sempre fui assim? Eu vou morrer assim? Gente, acabou a síndrome de Gabriela. Não precisa ser desse jeito. Você pode mudar, você pode fazer diferente. Então, respira, força de poder. E aí vamos para o desafio de hoje. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Nós estamos no 5º dia da nossa jornada. Gente, tem sido espetacular. Pelas minhas contas, já passaram mais de 300 pessoas nas lives. Entre pessoas que foram, que vieram, entre pessoas que estão comentando. Só o vídeo de ontem já passou de 200 visualizações. Então, isso está fazendo com que essa comunidade só cresça. Então, vamos aumentar isso ainda mais. Nós temos 2 dias ainda. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Se vocês tiverem perguntas sobre a semana, sobre o que está vindo, pergunta lá. Desafio de hoje. Este é o momento da foto pro story. Espero que vocês tenham tirado. Gente, posta foto bonita, hein? Nada de foto feia. Sei lá o que vocês vão fazer. Mas posta foto boa. Eu também já tô pensando, Vivian, o que a gente vai fazer depois que acabar? Tô cheia de ideias, né? Como eu já falei pra vocês, como a gente pode melhorar o nosso ambiente, como a gente pode melhorar o nosso trabalho. Então, quem já fez a foto aí, o print, faça um story. Eu vou pedir pra vocês me marcarem. Hoje eu vou abrir a caixinha de pergunta. Façam perguntas à vontade. Quem já respondeu a tríade do tempo lá do grupo, quiser me mandar, quiser trocar alguma informação, eu estou à disposição. Você não consegue fazer direito para postar? Pera aí que eu vou ficar paradinha aqui, ó. Você tem 10 segundos. Agora acabei, Renata, porque eu preciso finalizar. Gente, gratidão. Um ótimo final de domingo para vocês, uma semana extraordinária e eu conto com vocês amanhã e terça, porque ainda tem muita coisa bacana. Um beijo e gratidão. Fiquem com Deus. William, você chegou atrasado, vem amanhã, hein? Beijo, fiquem com Deus, gente.